A paz do Senhor Jesus, vamos a mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Neemias, capítulo 8, versículo de número 3, que diz: E a leu em voz alta, de frente para a praça, diante da porta das águas, desde o alvorecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. Chegamos no capítulo 8 de Neemias, onde nós vamos ver aqui Esdras ele fazendo a leitura, da lei diante do povo. Então, esse capítulo ele vai descrever um dos maiores avivamentos da Bíblia, centrado no poder da palavra de Deus. Vamos ver que tudo isso acontece após a reconstrução dos muros de Jerusalém. O povo reuniu-se para ouvir o sacerdote Esdras. Ele leu e explicou a lei, o que resultou ali no arrependimento, e nós vamos ver arrependimento, vamos ver a celebração e o retorno ali do o povo a obedecer aos mandamentos de Deus. Nós vamos observar que há uma leitura, onde a palavra ali ela foi exposta, a exposição da palavra de Deus. Eles vão se reunir numa reunião ali solene, tanto homens, e todas as crianças que conseguiram entender, eles vão se reunir para poder, na praça, a palavra diz que é perto das portas das águas, para poder ouvir, a palavra de Deus. Esse ensino ao qual Esdras, ele vai fazer a leitura desse livro. Então Esdras ele leu ali o livro da lei, o Pentateuco, ali os mandamentos do Senhor. Ele começa a ler ali ao amanhecer, e vai até o meio-dia. Ele e os levitas, eles não apenas liam o livro da lei, não era simplesmente uma leitura, mas eles faziam a leitura e explicavam, explicavam de uma maneira ao qual ensinavam a maneira que o povo ele estava compreendendo, da forma que eles viessem compreender. Então, é igual na didática. Ele vai ver a melhor forma de explicar para que a pessoa possa entender. E é isso que eles vão usar ali. Eles vão se reunir, vão permanecer ali, ouvindo a palavra, uma manhã toda, recebendo ali o ensino da palavra de Deus. E a reação daquele povo, daqueles que estavam ali, ao ouvirem a palavra de Deus, o povo ele vai se prostrar em adoração. Eles vão responder, amém, assim seja. E ao compreender ali que eles estavam andando fora dos caminhos do Senhor, fora da lei do Senhor, eles vão começar a chorar, percebendo que quão distante eles estavam dos padrões de Deus. Então, quando a palavra de Deus ela é exposta, e realmente a genuína palavra do Senhor, o povo, aquele que ouve, que conhece a verdade, a palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. A pessoa compreende, vê que os seus olhos são abertos, e a pessoa passa a entender que vivia no pecado. Então, quando nós recebemos a palavra por intermédio, de alguém que ministrou, falando de Jesus, falando de realmente sobre aquilo que estava nos aprisionando, estava nos segurando, quando passamos a conhecer e enxergar, realmente que nós estávamos longe de Deus, andando em pecado, nós choramos. É isso que o povo vai fazer. Mas nós vamos ver mais à frente, no versículo 9 ao versículo 12, que a palavra do Senhor vai dizer que a alegria do Senhor
né? Vamos ver a alegria do Senhor e o cuidado com o próximo. Então, à medida que eles são ministrados e reconhecem os seus pecados, suas falhas, né? Nós vamos ver aqui no versículo 9, que diz que então Neemias, o governador, sacerdote, o escriba e o levita que ensinava o povo, disseram ao povo: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não vos lamenteis, nem choreis, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E ele lhe disse ainda: ide, comei e bebei do melhor que tiverdes, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Então os levitas acalmaram todo o povo, dizendo: acalmai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo saiu dali para comer e beber, para enviar algo aos que não haviam preparado nada para si, e para comemorar com grande alegria, pois entenderam as palavras que lhe haviam sido explicadas, né? Quando nós observamos aqui, né, a primeira coisa, o primeiro sinal de um avivamento, né, de que Deus está avivando o seu povo, né, é quando o povo ele ouve a voz do Senhor e obedece, né? E ali eles saíram e foram aquela tristeza, aquela alegria, aquela tristeza, ela foi transformada em alegria, né? Os líderes ali, tanto Neemias como Esdras e os levitas, consolaram o povo, dizendo que aquele que era um dia sagrado e de celebração, e não um dia de choro, um dia de lamento, né? Vamos ver que esse famoso versículo de Neemias, que de alegria do Senhor é a vossa força, né? Precisamos entender que o confronto com o pecado, ele traz tristeza. Mas o perdão de Deus deve ser um resultado em alegria, deve se resultar em alegria, porque muitas vezes, ao saber de um triste estado, daquilo que, da forma que nós vivíamos, né, o nosso pecado é confrontado, há tristeza, mas quando encontramos o perdão de Deus, né, devemos nos alegrar, porque chegou salvação na nossa casa, chegou salvação na nossa vida. Outro ponto é que no momento em que a verdadeira alegria espiritual, ela é acompanhada, e nesse caso aqui ela foi acompanhada de generosidade, ela foi acompanhada de uma ação social. Então eles foram instruídos a comer, a beber coisas doces e enviar porções ao necessitado que não tinha nada preparado. Então, sinal de um avivamento é se preocupar com o próximo, obedecer, atender os necessitados, né, nas suas necessidades. Outro ponto é a obediência, né, uma obediência prática, não uma obediência de algo somente de boca, mas de palavras, mais prática, né? Vamos ver que eles vão descobrir na Bíblia, né, no dia seguinte, após eles se reunirem ali na praça, depois eles vão se reunir novamente, os líderes, eles vão se reunir para estudar a fundo as escrituras e vão descobrir a ordem e celebrar a festa dos tabernáculos, né? Ou melhor, ou pode se chamar também a festa das cabanas, que era celebrada no 7º mês. Na mesma hora que eles descobrem que essa festa ela estava esquecida, eles vão aplicar imediatamente. Então o povo ele obedeceu prontamente, né? Eles foram aos montes, colheram ramos de diversas árvores, né? E construíram cabanas, né, nos terraços, pátio, praças para morar nelas durante o período da festa, né? E ali o texto ele vai destacar que o povo ele não celebrava essa festa, né, dessa maneira desde o dia de Josué. Então seguiu-se uma semana inteira da leitura diária da lei e grande alegria, grande regozijo. Então foi um marco histórico, né, naquela época, pois além de reconstruir o templo, reconstruir o muro, eles restabeleceram ali
né, o ensino da lei, a exposição da palavra do Senhor a todos que se arrependeram e voltaram, né, a obedecer a lei do Senhor. Né? O que essa passagem ela vai nos ensinar para o dia de hoje? Né? O ensino claro da Bíblia ele é essencial para transformar vidas e promover o avivamento. Então, a exposição da palavra, o ensino da palavra, ele é essencial, né? Para que o Senhor venha avivar o seu povo. Então, se não tem ensino da palavra, não tem explanação da palavra, não tem, né, palavra que é de exortação, que vai confrontar, se não tem nada, pode ter certeza que não vai ter um avivamento. E detalhe, não adianta a gente se fechar o nosso coração, não deixar com que a palavra ela venha penetrar, ela venha entrar na nossa vida. E não adianta também ficar só com a teoria, precisamos praticar essa palavra. E quando a palavra do Senhor ela é exposta, ela é colocada, ela é ensinada, pode ter certeza que aquele que ouvir, que der ouvido à palavra de Deus, a dar ouvido à palavra, né, a qual Cristo Jesus ele nos ensinou, né, pode ter certeza de que vai haver um grande avivamento. Esse avivamento ele é individual, começa por uma pessoa e vai se tornar algo grande, algo coletivo, onde não só uma igreja, não só uma família, né, ou uma igreja, mas todo um bairro, toda uma nação, ela é alcançada pela palavra de Deus. Né? Conhecer a palavra expõe os nossos erros. Por isso que muitas pessoas fogem da palavra. Por isso que muitas pessoas não gostam, preferem hoje, né, ocupar o tempo, até mesmo só com louvor, com músicas, e não quer ouvir a palavra, não consegue ouvir uma mensagem, porque isso vai expor os erros. Né? Mas entender a graça de Deus nos dá força para recomeçar. Então só vai ser possível recomeçar algo se nós entendermos, né? Se nós realmente buscarmos entender esse favor de Deus, essa graça de Deus para conosco. A verdadeira adoração, ela envolve generosidade para com os pobres e obediência prática aos mandamentos de Deus. Então, ali aquele povo ele vai adorar ao Senhor verdadeiramente, porque envolve generosidade, envolve cuidar dos pobres, cuidar do próximo, né? E obedecer e praticar o mandamento de Deus. Então, que nesse dia você possa escolher obedecer a palavra de Deus, dar ouvido à verdadeira palavra, conhecer, né, a palavra, se dedicar em prosseguir, conhecer mais e mais o Senhor, não fugir quando a palavra estiver expondo o teu erro, quando estiver te confrontando, quando estiver te chamando para o arrependimento. Né? Então, tudo isso faz parte, né, de um povo avivado, de alguém que está buscando um avivamento. Então, que nesse dia, o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais no teu coração e com essa palavra.